Olá, tudo bem? Como é que está você? Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo. Todos vocês que já fazem parte, estejam também, se já se inscreveram, mas não ativaram o sininho, que possam estar ativando para que as mensagens, assim que colocadas aqui no nosso canal, cheguem no seu celular. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça também de compartilhar. Fica com Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é muito bom, não é? O tempo está chuvoso, ventando muito. Estamos aqui recebendo do Senhor vida, saúde, paz, certeza de vitória. Nós não vamos nos desesperar com nada que está acontecendo. Nós devemos ficar atentos, porque a palavra de Deus diz, né, que os dias seriam maus e estão sendo, porque é o sinal, né, um dos sinais da vinda de Jesus. As coisas estão acontecendo, mas vamos continuar firmes, confiando nele, a ficar a par das coisas, né, para não estarmos passando sem saber do que está acontecendo, mas nada de estar, não devemos estar nos ligando, né, o tempo todo com noticiários, principalmente com programas, né, terríveis, programas locais, programas sensacionalistas, que se aproveitam da dor alheia para então, né, terem suas audiências aumentadas. Mas que Deus abençoe a todos, que Deus cuide de todos e que o Senhor nos dê sabedoria para nestes dias, né, para os dias maus, para estarmos vencendo tudo, estarmos de pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Amém? Deus, nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, com a tua palavra em mãos, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, e te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Reis, segundo livro, ainda, capítulos 18 e 19, no dia de hoje, uma história que muitos gostam, eu gosto demais de ler essa palavra, não é? É acerca do rei Ezequias. Nós vimos até aqui reis que tentaram fazer alguma coisa boa diante de Deus, mas na sua maioria não fizeram. Fizeram o que desagradava o tempo todo a Deus. Chega agora no momento que vamos estar lendo a história do rei Ezequias. Não é que ele, para começar, ele vai restabelecer o culto do Senhor. Para começar, ele vai fazer tudo para agradar a Deus. Vai derrubar, né, ou derribar aqueles altares, vai derribar os altos, os lugares, né, o bosque que ficava ao redor consagrado aos ídolos, ele vai cortar, vai tirar. Então é isso, o rei tem autonomia para fazer isso, e já dizíamos no vídeo anterior, por que então não faziam? Porque tinham medo do povo? Não sei, mas o coração deles, né, com certeza o coração daquele homem, daqueles que vieram antes de Ezequias, né, desejavam também estar vendo a nação da forma que estava, permanecendo, porque eles tinham corações ruins, corações maus diante do Senhor. E aqui nós vamos ver, né, na Santa Palavra de Deus, no versículo 3 em diante do capítulo 18, que vai dizer assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, né, tomando a casa de Davi, porque ele não era filho de Davi, ele era filho de Acais, mas da descendência de Davi, né, da tribo de Judá. E este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Mostã, de cobre, né? A palavra Mostã significa. E eles adoravam aquele ídolo com nome simples, de cobre, uma serpente de cobre. E ali eles adoravam. O ser humano tem essa tendência de mistificar tudo, né, de estar colocando em idolatria
tudo que, mesmo que sejam coisas que Deus às vezes usa para nos abençoar, nós não podemos idolatrar. Nós podemos ter, como eu sempre digo e falo, nós podemos exercer, né, a palavra de Deus, profetizar, atos proféticos, é bíblico, mas não devemos nos apegar ao instrumento que Deus usa para nos abençoar. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria para estarmos firmes com Ele, confiando nele, derribando todos os demais altares e servindo tão somente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. No Senhor, Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante em confiança ao Senhor, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nem os que foram antes dele, né, não houve ninguém que tivesse a confiança que ele teve em Deus. Que maravilha, né? Depois dele também não houve outro rei que fizesse isso em prol do reino de Deus. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Não quis servir ao rei da Síria, ele continuou firme, confiando no Senhor. Deus quer ver nossa confiança nele. Você está passando uma tribulação, meu irmão, minha irmã, você está passando uma tribulação, mas você está confiando no Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuidou de Ezequias, é o mesmo Deus que está cuidando de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 diz assim: porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Aqui está falando de Israel, né? Ezequias reinando em Judá e falando de Israel que foi levado para a Síria, porque justamente não confiou no Senhor, nosso Deus. Mas nós confiamos e queremos confiar. Todos os dias vêm, tem dias bons e dias maus. Aqui mesmo no versículo 13 vai falar acerca de Senaqueribe, que invade Judá. Então tudo prosperava no reino, Ezequias fez tudo que era certo, mas o dia mau também chegou. O dia mau chega, mas como vamos nos comportar diante desse dia mau que possa vir às nossas vidas? E aqui no versículo 13 vai dizer: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então esse rei, Senaqueribe, invade Judá e vem contra todas as cidades fortes de Judá. Então nós estamos fortalecidos no Senhor, nós estamos buscando, não é somente em Deus. Então estamos nos sentindo fortes, mas o dia mau vem, e vem aquele que quer destruir a fortaleza que nós construímos em Deus. Você vai deixar, meu irmão? Nós vamos deixar de forma alguma. Vamos lutar, mas vamos lutar com que armas? As armas espirituais, porque só assim vamos vencer. Não foi diferente com o rei Ezequias. Ele sentiu a tribulação, percebeu a dor e a aflição que estava por vir sobre ele e o povo, mas ele se rendeu mais do que nunca aos pés do Senhor. Façamos assim também, amados. E no versículo 22 diz: se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ele já sabia, que Ezequias tinha feito isso, que Ezequias tinha derribado aqueles altares, que cortou o bosque, que estava fazendo o melhor para Deus. E não é porque você está fazendo o melhor para Deus que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está vendo, e que vai deixar por aí. Pelo contrário, mais ainda ele vai se irar contra você, meu irmão, contra as nossas vidas, porque estamos fazendo o que é certo para com Deus, para ver se vamos blasfemar, se vamos dizer: eu fiz tudo bem, eu fiz tudo perfeito. Isso é nossa obrigação para com esse Deus, e ele vem e faz, vê
sobre nós uma aflição para ver se vamos nos manter firmes, e ele tenta até o fim. Eu digo, Satanás vai tentar contra você, meu irmão, contra você, minha irmã, até o último dia aqui nessa terra. Ele espera pacientemente, ele é um ser eterno também, não é eterno com o poder que nosso Deus eterno tem, mas é um ser também que não morre, e ele está ali, ele espera, não conseguiu com você, ele vai tentar com seu filho, com seu marido, ele está em geração, na nossa família, na nossa casa, das nossas famílias, tentando tragar vidas. Então é por isso que devemos nos manter firmes e fiéis a Deus, para que ele não vença, ele invista, mas não vença. No nome de Jesus venceremos sempre. Versículo 23 vai dizer: ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Que zombaria, né? Dou para vocês, me dê reféns, eu dou 2.000 cavalos para vocês, para mostrar a grandeza dele, né? Do rei dele, de Senaqueribe, do rei da Síria. E ele vem e diz, né? Senaqueribe diz isso, né? Fazendo, né, chacota. E quantos vivem sofrendo, né, chacotas daquele que é usado por Satanás para tentar destruir você, para destruir a sua vida, mas nós permaneceremos fiéis a Deus. Não vamos abrir mão de reconhecer que o nosso Deus é poderoso e Ele tem muito mais para nos dar. Não importa o que os outros estejam dizendo, fazendo a chacota que for, né, fazendo, né, piléria com o servo do Senhor, com a serva do Senhor, nós temos o Deus poderoso do nosso lado. Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Né? Então ele acha que ele confia, né, no Egito por causa dos cavaleiros, dos carros do Egito. E ele vai dizer que é uma cana, né, quebrada que entra na mão daquele que confia no Egito. Mas Ezequias não confiava no Egito, ele supôs isso. Mas Ezequias confiava no seu Deus, no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso. Não confie no Egito, meu irmão. Não confie, minha irmã, naquele que você está contando que pode lhe ajudar. Confie tão somente em Deus. Alguém fez uma promessa, alguém disse que ia lhe ajudar. Tudo bem, Deus pode usar. E é verdade, nós sabemos disso, mas não fique fiado no ser humano, na pessoa, no braço de carne. Não confie no Egito, confie tão somente em Deus. No versículo 27 ainda vamos encontrar: porém Absaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? Não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Ia tremer tanto de medo dele, né? Que ia defecar, que ia urinar. E ali ele ainda faz a piléria dizendo, né, que para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina. Não é? Aqueles que estavam em cima do muro, nós devemos ter cuidado, nós devemos tomar a nossa decisão de um lado ou do outro, ou frio ou quente, morno em cima do muro, o Senhor vai vomitar. Não esteja em cima do muro de acordo com a vida que você está levando, com a situação que você está passando. Tome o lado certo, o lado quente, o lado de estar com Deus, buscando no Senhor uma decisão para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 28 vai dizer assim: Absaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, não dê ouvido ao servo do Senhor, aquele que fala
não é aquele ministro, aquele pastor, aquele obreiro, aquela pessoa de Deus que está falando para você que você vai vencer, que você continue crendo no Deus vivo. Não, Satanás não quer que você creia nisso, na palavra do homem de Deus, da mulher de Deus. Não creia nisso, porque não vai acontecer assim, mas eu digo vai acontecer, justamente como está sendo profetizado, como a palavra de Deus diz que devemos viver e ter, nós viveremos e nós teremos do Senhor as suas bênçãos, as resoluções do Senhor para as nossas vidas, para essa dificuldade, para esse problema, meu irmão, que você está enfrentando, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. No finalzinho do versículo 32, ele diz que Ezequias está incitando o povo, dizendo, o Senhor nos livrará. E quem é que vai te livrar, meu irmão, minha irmã? Quem é que vai livrar você? O Senhor livrará dessa doença, o Senhor livrará desse problema, o Senhor livrará dessa situação difícil no lar que você está enfrentando. Deus vai livrar de todas as situações que vêm cercando a sua vida, seja um amante no seu casamento, um amante, seja alguém, né, que esteja trabalhando contra a sua vida, outros que estão planejando coisas, não é, que você sabe que são esses que vêm projetando contra a sua vida e você está triste, mas não sabe como agir. Não se preocupe, o Senhor pelejará por você. Os vícios na sua casa, na sua família, não se preocupe, o Senhor vai livrar, o Senhor nos livrará dos mesmos. Deus já tem um dia determinado para ele se acabar, para essas situações findarem nas nossas vidas, e você crê, nós cremos, e Deus assim vai fazer. Tão somente creia no Deus Todo-Poderoso. No capítulo 19, vamos ver que Ezequias vai fazer o quê? Ele vai orar perante o Senhor. O que mais podemos fazer senão isso? Não temos força contra o povo, não temos força contra determinada situação ou situações nas nossas vidas, mas temos um Deus Todo-Poderoso. Então ele, tendo ouvido, Ezequias arregou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor, se humilhou, tirou as vestes reais e se humilhou perante o Senhor. Estejamos nos vestindo de pano de saco, não literalmente, mas seja o nosso coração coberto de humildade, de uma humilhação perfeita diante do Senhor, reconhecendo que não temos força, que não somos nada, que não podemos fazer nada se não for o Senhor nas nossas vidas. E ele foi ao profeta, né, pediu socorro a quem? Ao homem de Deus, ao profeta Isaías, e ele vai dizer assim no versículo 4, a quem enviou Deus, falando através do profeta, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido? Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Então ele reconhece aqui, né, que Deus tem ouvido. Nós sabemos que todos que nos afrontam, que afronta você, meu irmão, minha irmã, toda situação que vem contra a sua vida é para afrontar o seu Deus, é para afrontar o nosso Deus, porque nós cremos nele, nós cremos no poder do nosso Deus. Então vem as afrontas, vem as vituperações, para que venhamos blasfemar do nome do Senhor e que venhamos não crer que ele está ouvindo, mas ele está ouvindo todas as coisas. Então ele já estava ouvindo, não é? Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Então ele pediu, na verdade, Ezequias pediu para que fosse levada essa palavra, mas ele cria que o Senhor estava ouvindo. E diz assim no versículo 6, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Ninguém pode vencer o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vencerá o nosso Deus, o Deus que peleja por nós. E ele vai ouvir um ruído. Essa situação vai ouvir um ruído vindo do
Senhor e vai ser dissipada. Essa situação de vícios na sua casa, meu irmão, minha irmã, desse problema que você está enfrentando na saúde, hoje ainda está ouvindo o ruído que o Senhor está enviando e se afastará da sua casa. Creia, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. O Senhor está fazendo isso, Ele é poderoso, você crê? Vamos crer no Deus de Ezequias, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dizer aqui no versículo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Ele estava lá, lutando, contra o rei de Cuxi, e ouvindo, diz aí no versículo 9, ele dizia de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para ti fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, ele saiu para pelejar uma outra guerra, mas não se esqueceu de Ezequias. Ezequias, em determinado momento, você também vai estar lendo, deu muitas coisas que ele tinha colocado como ouro nas portas do templo e toda a riqueza para o rei da Síria. Não dê, não tenha medo a ponto de entregar os pontos para Satanás, para os demônios, para aqueles que estão se levantando contra você pela situação, porque ela vai voltar e se sentindo mais forte ainda. O inimigo volta ainda. Crê que se você está dando aquelas coisas todas que não eram coisas para você estar entregando para ele, para o inimigo, é porque você está armando algo contra ele. Esse foi o temor dele também, do rei da Síria, achando que ele estava tramando guerra contra ele. Então não se enfraqueça, se mantenha firme, continue confiando no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai nos dar a bênção. Então, mesmo ele ali pelejando, lutando, ele não esqueceu do povo de Deus, ele queria derrotar o povo de Deus, e ele estava confiando que, como ele já havia vencido outras batalhas, outras guerras, outros povos, destruído o povo A, B, C, como nós estamos lendo, vamos ler aqui na palavra do Senhor, como ele diz no versículo 13, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então ele vai e manda mensageiros com cartas dizendo isso, que os outros povos ele derrotou. Por que não? Esse povinho, entre aspas, ele não derrotaria, que não tinha nem 2.000 cavaleiros para colocar sobre 2.000 cavalos. Claro que ele derrotaria, era o pensamento dele. E Deus ouvindo tudo, prestando atenção a todas as coisas, e ele era amado humilde, E os outros povos que nós derrotamos, o que vai ser de vocês será como um deles também. E no versículo 15 vai dizer assim, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Isaías vai confortá-lo dizendo, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. Faça-nos isso também. Meneia a sua cabeça agora.
onde traz dessa situação, porque o que é essa situação? Para vencer o Deus que você serve, que não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um ídolo feito por mãos humanas, é o próprio Deus. Nada, ninguém vencerá você, ninguém vencerá. Que no versículo 22 diz: a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel? Sim, foi contra o Santo de Israel. Agora, contra o Santo de Israel, meu filho, você vai se levantar a situação contra o Santo de Israel, contra esse Deus que eu sirvo? Ah, você já perdeu, você já está derrotado a situação, porque está na frente, perante a face do Rei Todo-Poderoso, do Deus que nós cremos, do Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui que ele vai ser destruído, e vai dizer, né, mais adiante, que sucedeu, pois que no versículo 35, você vai estar lendo tudo que aqui está sendo colocado. Nós estamos deixando uma breve palavra, apesar que o texto é longo, mas estamos aqui colocando diante de Deus, é pouca coisa em relação à grandeza desses textos. Mas no versículo 35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E ele vai embora, e ele foge, né? E ali o rei da Síria se depara com seu filho, e o seu filho, na casa do Deus dele, em Giró, que ele devia estar ali sem entender nada, o que foi que aconteceu, falando com seu Deus, o seu filho o mata. E o outro, seu filho, Esaradom, vai reinar em seu lugar. Glória a Deus, porque Deus envia um anjo, basta um anjo dos céus para derrotar, né? Para destruir tudo isso que você está passando. Deus é maravilhoso, então nós sabemos que Deus faz como quer. Uma coisa é certa: 185.000 morreram naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, meu Pai, porque nós cremos, Senhor, que no dia de hoje o Senhor está enviando um anjo para pelejar as nossas pelejas. Obrigada, Senhor, porque todas essas situações que estão envolvendo, Senhor, o teu povo nesta hora morre, cai, destrói, morrem, são destruídas, Pai, por Ti. O Senhor levanta um povo forte, um povo que vai glorificar o Teu nome, um povo que vai entender plenamente que o Senhor é Deus, que é o único Deus a quem devemos servir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está dando respostas aos Teus servos no dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque as bênçãos que elas estão precisando, essas pessoas, o Senhor já está enviando para os seus lares. Obrigada, Senhor, porque a cura, a libertação, a transformação, Senhor Deus, purificação, santidade, todas as bênçãos que nós precisamos, desejamos, ó Deus, o Senhor está enviando para os nossos lares neste momento. Abençoa o nosso país, Senhor, transforma a nossa nação, para que a nossa nação reconheça tão somente que o verdadeiro Deus é o Senhor. Oh, Pai, nós cremos sim, Deus amado, que Tu estás trabalhando na nossa nação. Continuamos crendo, Senhor, na cura, meu Pai, que o Senhor vai fazer vir da vacina, do medicamento, ó Pai, para estar repreendendo todo esse mal, essa peste, ó Deus, o coronavírus, o Covid-19, mas nós estamos firmados em Ti, continuamos firmes em Ti, confiando em Ti, que mal nenhum chegará às nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, se o dia mal vier, porque chega o dia mal, Senhor, em uma outra situação, nós não sabemos, ou já chegou à casa do Teu filho e da Tua filha, esse mal, ó Deus, chamado Covid-19, nós cremos que o Senhor é poderoso para dissipar agora, com a voz do Senhor, com a mão estendida, o anjo do Senhor, ó Pai, a cura nesse lar, a cura nessas vidas, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu estás fazendo isso, não só pelo nosso Brasil, oramos por todo este mundo, por todos os hospitais, por todos os lares, por todos os infectados, por aqueles que estão se recuperando, que não retornem, Senhor Deus, essa enfermidade. Muito obrigada, Senhor, porque estás nos ouvindo. Cuida dos nossos quando estiverem saindo, Deus, filhos, esposos, esposas.
Senhor, guarda, Senhor Deus, por onde nós andarmos. Protege-nos, Senhor, livrando-nos de todo o mal. Muito obrigada, Senhor, porque Tu estás conosco constantemente. Obrigada, Senhor, porque nós queremos ficar contigo, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, até a eternidade. Muito obrigada porque falaste aos nossos corações, continuarás falando ao coração dos Teus servos, ao coração do Teu povo. Muito obrigada, Senhor, aos corações, o Senhor continuará falando. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas respostas, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.